É normal muita coisa hoje na sociedade. É normalizado coisas que não são sinônimo de verdade, de bondade, de beleza, não é mesmo? Coisas realmente terríveis são normalizadas hoje. Então se achegue, pegue seu chazinho, seu cacau, seu café. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, se você está com fone de ouvido, fazendo suas atividades, ou se você estiver num local em que você possa ter um caderno para ir escrevendo palavras-chave, para depois você pesquisar também mais a fundo algo que te tocar. Inclusive, eu sempre trago aqui práticas para a gente levar para o cotidiano, para a gente utilizar realmente esse conteúdo. E esse vídeo em específico é realmente um vídeo de consciência, né? É a consciência que se abre a partir de conhecimento, né? Eu desconhecia a importância da castidade. E existe uma ideia muito perigosa na nossa cultura atualmente, que diz: se todo mundo faz, então deve ser certo. Mas a história mostra totalmente o contrário. Eu sou formada em geografia e eu tive vários módulos na faculdade. Eu ficava impressionada como entender a história a fundo é realmente um alarde, uma base para tu não errar atualmente. E a gente vê muitos erros que a gente percebe, nossa, mas como assim a humanidade... as pessoas daquela época fizeram isso? Como assim? Por exemplo, a escravidão já foi normal. É muito recente negros serem rechaçados, não poderem utilizar o mesmo banheiro dos brancos. Isso é de décadas atrás. Eu estou gravando em 2026. E eu tenho certeza que a normalização dessa libertinagem sexual vai ser algo totalmente vergonhoso, como é a escravização, a discriminação. É realmente um mundo caótico, mas a gente tem vários remédios que a gente vai discutir aqui nessa aula, mas eu acredito que tem salvação. Inclusive ele veio há 2000 anos e como está crescendo inclusive o número de cristãos, é uma esperança que há com relação a esse tema, que inclusive vou me embasar também no Tratado da Castidade aqui de Santo Afonso de Ligório, um livrinho pequeno, porém de uma vastidão de sabedoria. E um dos grandes maus da atualidade é a pornografia, a cultura pornográfica, a cultura que conduz tudo a algo sensual, né? A objetificação da mulher. Todas as propagandas que tu vê levam nesse sentido, pois vende. E por que vende? A gente pode se basear nessa questão de instintos, desse instinto animalesco. E nós, diferente dos animais que acasalam por instinto, os animais, eles inclusive têm os filhotes e... depois da amamentação, os mamíferos, eles não constituem família, né? Até as aves ficam ali no ninho, mas voam, nem sabem mais quem é pai e quem é mãe, reproduzem-se, inclusive, acasalam-se com pai e mãe, não tem essa questão de discernimento, como nós humanos. As características animalescas, elas se apresentam sim, porém nós temos algo a mais, que é essa inteligência, que é essa vontade, né, maior, a escolha, né? E muita gente é levado por essa crença de que fazer sexo é muito saudável, você precisa realmente disso porque te torna uma pessoa muito mais saudável, viva. E antes do matrimônio, como é trazido na igreja, segundo a tradição, é um pecado mortal. É o 6º e o 9º mandamento, que diz o seguinte: não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. E Merlin, mas como assim? Eu sou solteira,
eu vou ter que esperar a casar para praticar um ato sexual? E eu já vou te explicar durante essa aula sobre como isso importa na nossa vida e como foi nos tirada essa sabedoria, sabe? Como na história foi sendo tirada a oportunidade da mulher escolher ser casta ou ir para essa libertinagem. E você, mulher, não tem culpa disso. Eu caí também nessas armadilhas das revoluções. O decorrer da história é realmente algo gradual para chegarmos na atualidade, o auge ali na revolução sexual. E antes de entrar nessa história, você entender o contexto que nos leva a crer que isso é normal, que foi sendo construído, arquitetado, é uma engenharia da morte, da neurose, dessa objetificação da mulher, tá? Mas antes disso, eu vou trazer o porquê a gente não praticar a castidade, seja você solteira, ou seja você no matrimônio, seja você sacerdote, né? Os celibatários. Porque sim, no matrimônio a gente pratica a castidade, porque a gente é fiel a uma pessoa, a gente é casta também. Antes da gente se voltar para esse histórico, o termo que São João, sim, aquele que escreveu o Evangelho, ele nos traz a palavra concupiscência, que é essa busca por prazer, que traz uma desordem para a vida. E São João nos traz os 3 tipos de concupiscência. Primeiro, concupiscência da carne, essa busca por devassidão, né? Essa vida devassa. E se a gente olha para essas pessoas que praticam, né? Tu olha para uma prostituta, não julgando essas mulheres, jamais, mas tu compara uma mulher santa a uma mulher que pratica essa vida devassa, né? A mulher embalada, né? Até uma mulher que é casada, mas ela casou, por exemplo, por interesse. E ela vive aquela vida mundana também, de certa forma, né? Porque ela está ali numa manipulação, né? E aí tu percebe na feição dessas mulheres, né? Até a Pietà, que é uma escultura de Maria com Jesus no colo, tem indícios que ela é esculpida com uma forma mais jovial, porque ela era muito casta, ela era Virgem Maria, ela nasceu incorruptível, imaculada, sem máculas, né, desde o ventre lá de Santa Ana, e a gente vê a beleza de Maria até na cruz, né? Ali no filme do Mel Gibson, ali tu vê uma mulher com um olhar forte e doce ao mesmo tempo, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa salve. A gente começa a oração do Salve Rainha dessa forma. E pessoas castas são pessoas doces, são pessoas com uma pureza que no externo é perceptível. Uma mulher virgem, uma tendência virginal, ela é realmente pura, ela é mais bonita. E aí a gente entra na segunda questão da concupiscência, que é a concupiscência dos olhos. Porque quando o teu olho ele tá acostumado a essas imagens mundanas, pornográficas, está, segundo São João, em concupiscência. Você está buscando toda hora isso. Teu olho acostuma ao pecado. E eu vou ler um trecho aqui de Santo Afonso de Ligório para a gente entender um pouco desse vício do olhar. Aqui na página 18, Santo Afonso nos traz: guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento de espírito não pode praticar as virtudes cristãs da humildade, da paciência, como deveria. Guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos, e só olhemos para objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Olhos baixos
elevam o coração para o céu, dizia São Bernardo. São Gregório, nazianzeno, escreve: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Com isso não quero, porém, dizer que nunca se deva levantar os olhos ou considerar coisa alguma. Pelo contrário, é até bom, às vezes, olhar coisas que elevam o nosso coração para Deus, como santas imagens, prados floridos, etc., já que a beleza dessas criaturas nos atrai à contemplação do Criador. É claro que esse livro foi escrito séculos atrás, e, sim, a gente tem hoje uma multiplicação de imagens a se olhar, inclusive aqui na internet. Dificilmente eu olho story, porque eu entendi o que Santo Afonso quis dizer ali, sabe? E tu entra, parece, naquela situação, tem coisas que as pessoas postam e acham que é belo, mas não é. Essa beleza realmente pura, cristalina. E até me lembro a primeira vez que eu fui confessar com o padre, ele ficava de olhos semi-abertos, assim. Realmente um respeito, sabe? Eu senti respeito daquele homem, um sacerdote, sabe? E até tem a história de um padre que perguntaram para ele como que era receber mulheres bonitas para confessar. E ele falou que ele tinha uma tendência a se sentir interessado, digamos, né? A concupiscência que São João está falando, que é uma tendência humana também. E aí o padre falou: eu tiro óculos, simplesmente tiro óculos, porque eu sou míope. E quando a gente se resguarda de imagens nesse sentido mais devasso, quando a gente tem prudência, que é a mãe das virtudes, inclusive nas nossas vestimentas, e aí a gente vê um grau de vulgaridade, de deteriorização do corpo feminino. Uma normalização de roupas curtas, e pode ser um tabu eu falar isso aqui, para ti que pode achar normal sair com a barriga aparecendo, as pernas totalmente aparecendo, as coxas e decote altamente aparecendo. Merlin, que puritanismo é esse? Você já foi melhor. Pode vir, né, vários comentários nesse sentido, mas eu não estou falando algo que vem do meu pensamento. É realmente algo racional, é inteligente a gente preservar o nosso corpo da concupiscência do olhar de outros homens. E mesmo vivendo uma tendência feminista, quando eu iniciei meus estudos a entender-me como mulher, né, ao feminino, em 2016 eu já entendia o valor do homem. Ao mesmo tempo que eu entendi o valor de ser mulher, eu entendi o valor de ser homem. E eu lembro que eu passava em Curitiba, nas praças, e tinham obras, homens trabalhando ali, né, no machado e pedra e eletricista no alto, quando eu saía do portão da minha casa, lá em Floripa também. Eu lembro várias vezes que eu passava e a minha energia de respeito àqueles homens, de valorização àqueles homens. E eu lembro que um dia eu tava de shorts, porque era muito calor lá em Florianópolis, e eu senti o respeito daqueles homens. Porque a aura pura, ela encanta, ela não seduz, ela não traz esse ar vulgar para um homem te desrespeitar. E numa cultura realmente conduzida por uma ideologia que vem lá da Revolução Francesa, nem é de décadas atrás que vem isso, né? Desse ódio para com os homens, dessa cultura vulgar, né? O meu corpo, minhas regras, e essa falsa liberdade que a gente tem. Na verdade, a verdadeira liberdade está no ato de você escolher, né? De você escolher de verdade
que vem através de um discernimento conectado a Deus. E a castidade, ela é o grande tesouro da mulher. Eu espero te tocar nesse vídeo para você realmente se livrar de qualquer tendência à neurose, gente. Eu já tive neurose com a relação a não preservar a castidade. E estudando a fundo a psicologia analítica, eu vejo que esse processo de individuação da mulher, essa totalidade, ela vem através da paz de estar em castidade. Porque se você não é valorizada, se você entrega o teu bem maior, o teu tesouro, o teu corpo, a tua pureza a alguém que não leva você a sério, que não te dá segurança, que não tem nenhum compromisso com você, e pode ser um namoro, gente. Quando tu começa a maturar a tua psique, é claro que as adolescentes, né, devem ser mais resguardadas ainda pelos pais, porque essa sabedoria a gente vai compreendendo também com o tempo. Mas numa sociedade que normaliza anticoncepcional, a menina já menstruando, a mãe já quer dar anticoncepcional. Eu recebo mulheres afetadas por isso, assim, ó, mais de 300 mulheres que eu recebi até hoje em consultório, no online, e como a pílula estragou o corpo da mulher. Ai, Merlin, mas a Igreja Católica é muito restrita aos métodos anticoncepcionais. Uma das perguntas que eu mais recebo é qual o melhor contraceptivo que não seja hormônio sintético, que estraga o corpo. Isso já é comprovado desde o Drauzio Varela lá, né, gente? Trombose. Existem muitas patologias ligadas à utilização desses métodos contraceptivos nocivos à saúde da mulher. E por que a igreja é dogmática, né? Ela não é volátil, não realmente cede a essas questões dogmáticas para a sociedade humana, porque é algo divino a igreja. Ela não é uma questão ideológica, a igreja ela não é uma criação humana, ela é uma criação de Cristo, que é o próprio Deus que veio à Terra para nos salvar. E antes disso, né, os judeus eles já recebiam essas mensagens que viria o Salvador. E antes disso, era normalizado, inclusive, sacerdotisas, né, sexuais, inclusive, que tendencionavam a algo divino, inclusive. Mas não tem nada de divino, gente. É porque eles achavam normal. E as religiões, antigamente, o paganismo era influenciado por tendências animalescas, tendências naturais. Depois de Cristo, a religião se tornou sobrenatural. Então, tudo se tornou sagrado. Os 7 sacramentos têm esse nome porque é algo muito sagrado, inclusive o matrimônio, para a constituição de uma família. Merlin, você está falando que o sexo é feito somente para conceber uma vida? Sim. E é claro que a gente desfruta de uma boa comida, por exemplo. A comida foi feita para a gente sobreviver, para nutrir nossas células e a gente ter vida, não é mesmo? O sexo foi feito por Deus e é bom pra caramba, para não nos extinguirmos. Comida, sexo é algo viciante, né, na nossa sociedade, mas a diferença de ser um vício ou uma virtude está na nossa inteligência. E o demônio, gente, ele quer destruir o quê? A família, ele quer levar as pessoas para o inferno. Isso existe, demônios. Eu deixei no meu vídeo de conversão um vídeo do Padre Paulo explicando que existe anjos e demônios, né? Não é uma fantasia, né? E, inclusive, vou deixar um vídeo muito bom do curso do Padre Paulo
que ele fala do sexto e nono mandamento, é incrível. Inclusive, vou deixar o site do Padre Paulo aqui também, gente. Eu tô fazendo os cursos, ele é algo muito rico, ele é muito didático, assim, eu sou fã do Padre Paulo Ricardo, porque ele tá trazendo uma libertação para o nosso Brasil. Eu me tornei católica em detrimento dessa esfera intelectual, de eu entender a preciosidade que é a esfera, é claro, né? Primeiro foi realmente o sacramento que me libertou, que fez eu entender, sentir a graça de Deus na minha vida, que foi a confissão. Inclusive, nessa esfera sexual, Jesus, ele libertou 7 demônios de Maria Madalena. E esse boato de que ela era uma prostituta, ele tem relevância se tu vai caçando em certas línguas. A gente subentende que sim, essa mulher ela tinha uma tendência a buscar o amor em outras esferas que não eram as santas. E ela se tornou, olha só, através desse coração transformado em Cristo, ela se transformou em uma santa. Então, esse caminho de santidade, ele vem através da nossa conversão, através da nossa escolha de viver uma vida pautada no céu e não nas coisas da terra. É claro que a gente também pode ser feliz aqui na terra, pode sim ter prazer aqui na terra, e sim, com temperança. Por isso que agora a minha linha aqui de contribuir com a sua vida, como sermos mulheres mais elevadas, mais felizes, é através da prática de virtudes. E a temperança, o tempero da vida, está em todos os lugares. Eu vou comer agora esse café da manhã aqui, eu vou fazer 2 ovos, um pouquinho de queijo, mas eu vou colocar mais um pouco de queijo para eu desfrutar um pouco mais, me deliciar com o gosto do queijo, mas eu sei que vai me fazer mal. E aí tu vai praticando nesses pequenos detalhes. Nossa, não, eu vou dormir às 9, eu vou baixar a tela já, não vou mais pegar em celular às 8, mesmo me dando prazer de estar à noite vendo um curso, né, vendo coisas prazerosas, vendo um filme, mas eu sei que não vai me fazer bem. Eu sei que luz artificial não faz bem à noite. E esses pequenos vícios, né, que a gente vai se desprendendo, a gente vai moderando com a temperança, a gente vai tendo prudência, que eu não responder a provocação de um homem, por exemplo, nas redes sociais, de eu dar uma resposta respeitosa, condizente com a minha dignidade, mesmo um homem supostamente bom, né, mas que ele te trouxe uma cantada, e você simplesmente respondeu com posicionamento maduro de uma dama. A gente se coloca na vida como uma plebeia, como uma princesa ou como uma rainha. E é claro que em algumas vezes a nossa miséria humana, né, gente, vai nos colocar lá para baixo. A gente vai se sentir uma plebeia. Mas na prática das virtudes, Jesus vem trazer o remédio. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E por que Jesus não disse os inteligentes, os ricos, os fortes? Por que Jesus não disse esses outros adjetivos? Por que ele disse os puros? Porque o coração puro é realmente o tesouro maior do ser humano aqui na Terra. E quando a gente ora, né, quando a gente reza, é interessante a gente pedir essa pureza, inclusive. Coloque nas suas orações: Jesus, me faz ser mais pura de coração, me faz ser mais forte para negar os prazeres mundanos, me traz força, meu Pai. Se ajoelha e clama.
Então é muito importante a gente entender que sexo não é gratificação. Gente, vamos pensar, assim, sendo bem racional, existe 1% com todos os métodos contraceptivos. Eu já recebi mulher que com camisinha e tomando pílula, ela engravidou. Se você não quer engravidar, o único meio 100% eficaz é você não fazer sexo. Tem um porquê disso. A única igreja, que é através de Jesus, que passou para Pedro, que até hoje se constitui, a igreja traz que o ato conjugal possui 2 significados inseparáveis, que é unitivo e procriativo. Ou seja, se unem em aliança, por isso que tem o altar, que tem o matrimônio. E existe um porquê a gente receber essa bênção de Deus. E é claro, o ato público, né, do casamento é muito maravilhoso também, mas o casamento com essa natureza realmente sobrenatural, né, Jesus lá nas bodas de Canaã, tem toda uma sabedoria do porquê a gente casar e depois ter as núpcias, né, é realmente para a constituição de uma família. Não é um parque de diversões. Eu vi o Padre Paulo falando, eu achei sensacional, sobre ser uma montanha-russa, um parque de diversões, né, através do corpo. Eu já escutei em consultório: Merlin, eu quero ser amada não somente pelo meu corpo, mas por quem eu sou de verdade. Então por que tu fica entregando teu corpo? A gente precisa decidir o que a gente quer da nossa vida de verdade. E muitos pensam que a Igreja Católica condena o corpo, mas isso não é verdade. Isso foi uma deturpação da vertente católica através da heresia dos cátaros, esse movimento de pessoas que pregavam a fé católica, mas não era o catolicismo, e eles negavam, inclusive, o corpo. Olha só. E levavam as pessoas à loucura, jejuns assim de muitos dias, e essa negação do corpo. Então, esses boatos, digamos assim, da Igreja Católica existem muito, né, essa deturpação. E para a Igreja, o corpo não peca. Quem peca é a alma, a nossa mente, né? Então, o corpo, ele é santo, gente. Quem peca é a nossa vontade, a nossa escolha. Os animais fazem sexo e não amam. A castidade é uma escola onde aprendo que não posso usar uma outra pessoa. Eu não posso usar o outro e jogar fora. E a castidade é realmente uma escola porque eu aprendi que o maior órgão sexual não são os órgãos genitais, são o cérebro. Inclusive, segundo a neurociência, os estímulos eróticos frequentes fortalecem circuitos de recompensa e podem aumentar a impulsividade e dificultar o autocontrole. E há evidências de prejuízo à atenção, ao funcionamento cognitivo, tu fica menos inteligente. E essa normalização contra a castidade, ela não nasceu do dia para a noite. Foi preparada por processos anteriores, como a Revolução Francesa, logo após Iluminismo. E essas sementinhas ali de liberdade foram transformando-se em libertinagem. E aí a gente chega ali no século XIX e XX com a psicologia. Freud trazia que a repressão sexual gera neurose. E existe sim pessoas com recalque, com repressão, né? Pessoas realmente reprimidas, amarguradas, castradas, disfuncionais e que precisam sim de um tratamento terapêutico eficaz. Sim. Porém, achar que toda a castidade é uma doença. Se a gente pega a vida de mais de 10 mil santos canonizados, mais os beatos, que são milhares, a gente vê uma vida heróica.
E esse pensamento psicanalítico é realmente uma tendência a uma não bondade, né? De enxergar aquilo como algo bom, né? E não uma castração, que não é difícil. Assim, tem até uma história de São Tomás de Aquino que, nossa, é realmente interessante, porque ele deixou uma vida burguesa, né? Ele tinha condição social, ali os pais queriam que ele fosse casado e ele já tinha decidido, né, ir para esse caminho santo. E aí tem essa história que eles contrataram uma prostituta, uma mulher, e colocaram numa sala, prenderam ele, e ele saiu correndo com fogo, né, jogando fogo na mulher, porque ele não queria aquilo. E é realmente, até de certo modo, fácil a castidade quando tu encontra esse estado de graça, de conexão com Deus, e tu não quer mais saber dessa vida mundana. Sabe? Nós entende que aquela energia ela é muito sagrada, ela é sacra. Eu espero ter contribuído contigo nessa aula e ter trazido a castidade não como uma proibição, mas como uma virtude que protege a nossa liberdade, a nossa segurança, a nossa dignidade, a nossa inteligência e a nossa capacidade de amar. E décadas atrás, era normal as pessoas se casarem virgens e continuarem castas, né, fiéis a uma pessoa só. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Meus pais completaram agora em 2026, em abril de 2026, 50 anos de casados. E eles casaram virgens. E é incrível, eu sinto que eles continuam castos. E é sentido, sabe, essa pureza dos meus pais. É algo que, nossa, hoje eu admiro demais, assim. E é por isso que o dogma da não separação do casamento é realmente algo polêmico, porém, se tu vai, assim, adentrando, entendendo o porquê desse dogma, é algo muito maravilhoso, muito maravilhoso. A maturidade humana depende dessas leis, desse direcionamento do alto. Espero do fundo do meu coração de ter te trazido uma luz quanto a isso, porque foi uma das coisas que mais me prejudicou na minha vida, não ter essa compreensão da importância da castidade. Se você tá num namoro que superficialmente está bem, mas não tem uma tendência ao casamento, a constituir família, se questiona, sabe? Se questiona. Esse tema castidade, ele envolve um arcabouço, né, de outros temas, porque a gente está falando de vida humana, né, da criação da vida. Então é algo muito profundo, é algo, né, que num vídeo só eu não consegui abordar tudo que eu queria, então senão ia ficar, né, um aulão de 2 horas, 3 mais, né, dar um curso isso aqui, mas é um tema que eu senti de trazer já uma abertura, né, vão vir outros vídeos, se você gostou inclusive, né, comenta aqui para me empolgar a fazer mais vídeos aqui. E se você tá chegando agora no canal, também se inscreva, porque a cada semana eu trago uma aula bem robusta, bem fina aqui pra gente realmente se tornar uma mulher mais virtuosa e realmente buscar cada vez mais a santidade, que é o caminho que não tem erro, que nos leva a uma vida realizada e não um castelo de areia. E claro que para finalizar eu vou trazer algo aqui que é poético, é de um livro que se chama Formação da Donzela, de José Bittmann, e que é algo assim muito belo, né? Então, que tem a ver muito com essa pureza, com essa castidade. É bela, é a virtude trazida por Jesus. Só ele podia fazê-la florescer nos lodos humanos. Semeou-a na terra, e depois legiões de virgens vieram embalsamar o nosso exílio. É bela. No céu tem ela um lugar à parte. As almas virgens, diz o Apocalipse, seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá.
E São João contempla a legião delas triunfante, cantando um cântico novo que ninguém mais pode aprender. É bela. A própria impiedade não pode deixar de aplaudi-la. Quantos remorsos, quantas tristezas à vista da pureza não lança no coração das vítimas do prazer. E enquanto o mundo repele com desprezo aquelas a quem poluiu, olha com olhos de inveja as nobres almas que atravessam a lama sem se macularem. É a virtude mais bem recompensada, e isso não somente no céu, mas já na terra. Ela dá ao semblante uma modéstia serena que tem qualquer coisa de angélico. Dá ao olhar uma limpidez encantadora. Dá à fisionomia um esplendor que irradia. Põe o mais belo brilho numa fronte jovem. Supre, assim, os esquecimentos da natureza e reveste a pessoa de uma beleza especial que faz pensar no céu. Dá ao coração uma ternura, uma chama sagrada que só ela pode alimentar. Que dedicação, que sensibilidade num coração puro. Dá à vontade um poder tanto maior quanto, vivendo numa luta contínua, ela aure aí uma energia viril só conhecida dos que souberam vencer-se a si mesmos. Dá à inteligência esses remígios, esses olhares de águia que confundem. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus.